Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Você está feliz? Quem está feliz? Agora quem está muito feliz? Eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite e poder conhecer alguns irmãos, servir na casa do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria poder, dentro de alguns minutos, compartilhar com todos os irmãos. Sei que eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor, aquele que me enviou, Ele tem muito a fazer em nosso meio. E nós queremos estar expostos à palavra do Senhor, porque é por meio da palavra que Ele opera, que Ele age, que Ele faz todas as coisas. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e Ele as mantém pela palavra dEle. Amém? É pela palavra que nós vivemos, é pela palavra que nós nos movemos, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu tenho 2 textos para trabalharmos e ouvir o Senhor, aquilo que Ele tem para nos dizer através desses 2 textos. O primeiro deles é Jonas. Por gentileza, abra comigo Jonas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3. Jonas, capítulo 1, verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope, entrou no navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Amém? Vamos a um outro texto. Mateus capítulo 14. Mateus 14, 22. E em Mateus 14, 22, quem encontrou, diga amém. Mateus 14, 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado ou castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andar sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Amém, queridos? Redobre sua atenção. Nós estamos diante de 2 textos. Ambos falam acerca de tempestades. O primeiro fala sobre a tempestade enfrentada pelo profeta Jonas. E essa se deu pelo fato dele ter desobedecido a ordem expressa do Senhor. A segunda tempestade, que é o caso da tempestade em que os discípulos de Jesus enfrentaram, eles enfrentaram essa tempestade por obedecer
a ordem expressa de Jesus a eles. Isso significa, queridos, que tempestades fazem parte da nossa vida. Estamos sujeitos a enfrentar tempestades em várias áreas da nossa vida. Não é se vamos enfrentar tempestade, é pelo que vamos enfrentar tempestades. Elas fizeram parte do discipulado de Jesus para com aqueles 12 discípulos. Elas também fazem parte da nossa vida, do nosso discipulado. Jesus está nos discipulando diariamente por meio das circunstâncias ao nosso redor. Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele usa tudo ao nosso redor como meio pedagógico para nos ensinar algum princípio que será relevante para o nosso crescimento. Então, tudo o que um cristão passa na sua vida não é fruto do acaso, é uma ação permissiva de Deus para nos ensinar algo através daquilo. E nós precisamos ter olhos para enxergar o trabalhar de Deus, para além das circunstâncias, porque as circunstâncias da vida, os momentos difíceis, as pressões, querem nos dizer algo, mas Deus, Ele tem algo a nos ensinar, que vai além daquilo que o momento da dor expressa, fala. Deus tem algo a dizer que vai além disso. A tempestade enfrentada por Jonas, ela veio como uma consequência, e esse tipo de tempestade enfrentado como consequência de uma desobediência, essa leva ao sofrimento como método pedagógico de Deus. O sofrimento é o meio pelo qual Deus se utiliza para nos ensinar os seus caminhos, o caminho reto, a permanecer nele. E a outra tempestade que enfrentamos é pela obediência, porque obedecemos a Deus. É o caso da tempestade que os discípulos enfrentaram. E Jesus disse em Mateus 10, 22, todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, Deus não nos constituiu como o caramelo da terra, mas como o sal da terra. Não espere que o mundo ame você. Pelo contrário, o mundo vai te odiar pelo fato de você ser um discípulo de Jesus. Pelo fato de você não se conformar com esse mundo, não agir conforme a ele, não pensar como o mundo pensa, mas ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Amados, nós precisamos entender que de um jeito ou de outro nós vamos enfrentar tempestade. E a pergunta que eu faço é: essa tempestade que você está enfrentando hoje, essas pressões, essas perseguições, essa circunstância difícil que você está enfrentando hoje, é fruto da obediência ou é consequência da desobediência? Nós precisamos entender que Deus é justo, tanto para nos beneficiar pelo nosso posicionamento de obediência, quanto para nos permitir sofrer consequências pelo nosso ato de desobediência. Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição, e a escolha é nossa. Ele disse em Deuteronômio 11, 26, eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas ele não só o fez, ele explicou cada uma dessas consequências, cada uma das consequências dessa decisão. Então, antes de tomarmos uma decisão, nós precisamos entender que para cada decisão há um impacto. O que ela vai impactar na minha vida? Aí é sobre isso que nós vamos falar. Sobre isso que nós vamos falar através desse texto. E a primeira tempestade que nós vamos falar é a tempestade enfrentada por Jonas. O que nós podemos aprender com aquela tempestade? O que Jonas aprendeu com aquela tempestade? Primeiro, Jonas, ele não queria que os ninivitas fossem salvos.
Eles não queriam que os ninivitas ouvissem a palavra de Deus, porque Jonas sabia que se eles ouvissem, eles creriam, e se crescem, seriam salvos. Jonas queria que Deus enviasse o seu juízo sobre aquele lugar e matasse todos daquela nação, porque eles eram homens que praticavam injustiça, e Jonas achava-se na posição de condenar aquele povo, mas Deus amava aquela nação, e tinha um plano salvífico para aquele lugar. E há pessoas também que nós não concordamos, que nós divergimos em algum aspecto, seja ele qual for, e muitas das vezes nós não pregamos ou nos recusamos a levar o evangelho para aquela pessoa, para aquele lugar, e fazendo isso nós estamos condenando aquele lugar, e essa não é a vontade de Deus, porque Deus nos levantou para pregar o evangelho, para anunciar a verdade, porque todo aquele que ouvir a palavra do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como? Como ouvirão se não tem ninguém que pregue? Como pregarão se não foram enviados? Querido, a fé não nasce no vazio, ela é resultado da exposição das Escrituras. A fé nasce a partir da palavra, a partir da exposição do Evangelho. Deus escolheu a audição como porta de entrada para o coração do homem. Você que está aqui, você está com o seu coração aberto para que Deus entre por meio da sua palavra e ilumine os lugares escuros da sua vida e manifeste a glória dele em cada lugar. Portanto, que o seu coração seja um território conquistado pela glória de Deus. E aonde a glória de Deus ainda não ocupou lugar no seu coração, que nessa noite lugares venham ser ocupados pelo poder da glória de Deus, iluminados pela exposição das Escrituras. Muitos dão desculpas para não levar o evangelho. Muitos estão negando a graça que recebeu, o favor de Deus que recebeu ao se recusar a pregar. E muitos dizem, mas eu não tenho um dom para pregar. E quem disse que para pregar precisa de dom? Para pastorear, pastor é dom, evangelista dom, profeta dom, apóstolo dom, mas para pregar não é dom. Quando você prega o evangelho, você não o faz por meio de um dom, mas faz porque é uma ordem expressa de Jesus. Ide e pregai o evangelho. Você não precisa de dom para pregar o evangelho, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei falar, então aprenda. Eu não sei orar, então ore até aprender, se dedique. Ah, mas eu não sou eloquente o suficiente, então estude para ser, se dedique para ser. E enquanto você não é, pregue do jeito que Deus te capacitou a pregar, mas não se cale, não prive as pessoas ao seu redor de serem transformadas pelo mesmo evangelho que transformou a sua vida e que até hoje te aperfeiçoa de glória em glória. Nós precisamos estar expostos à glória de Deus e abrir, querido, o entendimento das pessoas por meio da pregação do evangelho. E Deus está nos chamando a isso. Há pessoas ao seu redor que precisam ouvir a palavra de Deus, e Deus levantou você para essa missão, para esse objetivo. Ah, não, deixa que o pastor o faz. Não, querido, vós sois minha testemunha, diz o Senhor. Você é uma testemunha viva do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem, de uma mulher. Seja esta pessoa alguém capacitado para levar o evangelho. Ah, mas eu não falo igual o pastor. Querido, Deus quer te usar desse jeito. Deus quer te usar dessa forma. Deixe Deus te usar. Apenas abra a sua boca e o Espírito do Senhor apossará de você, e você será cheio do Espírito Santo. E alguém cheio do Espírito Santo, querido, é alguém suscetível à manifestação da glória de Deus. Deixe Deus te usar, querido. Pare de privar as pessoas ao seu redor de receber a glória de Deus através da sua vida.
Mas Jonas se recusou a pregar o evangelho. Ele se recusou a ser usado por Deus para levar a palavra. E sabe o que é interessante nisso tudo? É que mais tarde um outro judeu, também na mesma cidade de Jope, era também resistente à ideia de Deus salvar gentios. No caso, Pedro. Pedro não queria levar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. E num terraço lá em Jope, no mesmo lugar que Jonas estava, o Senhor abriu os céus para Pedro. E por meio de uma revelação, Deus mostrou aves. E Deus disse: Pedro, pega e come. Ele disse: Senhor, não, como eu posso fazer isso? São impuras. E Deus disse: quem disse a você que é impuro aquilo que eu purifiquei? Foi por meio dessa visão que Deus levou Pedro a pregar o evangelho para Cornélio. E a família de Cornélio, que eram gentis, que eram não judeu, toda a família dele foi alcançada e foi salva. Porque um homem religioso deixou Deus transformar o seu coração, deixou Deus agir por meio dele, deixou de lado os seus achismos, deixou de lado a religiosidade e se colocou à disposição da glória de Deus. E se você fizer o mesmo, se colocar à disposição da glória de Deus, Ele vai te usar para salvar pessoas. Ele vai te levar a lugares e vai manifestar a glória dele através da sua vida. Jonas teve que sair do barco para a tempestade cessar. Por quê? Porque aquele não era o lugar onde ele deveria estar. E quando estamos fora da vontade de Deus, coisas ruins acontecem. Não para nos destruir, mas para nos reposicionar, querido. Aquela tempestade que Jonas enfrentou estava a serviço de Deus para levar Jonas de volta ao propósito. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que você está enfrentando hoje está a serviço de Deus. Aquela tempestade a qual os discípulos enfrentaram estava a serviço de Deus. Deus é Senhor dos senhores. Ele é Criador de todas as coisas. Tudo está sujeito a Ele. Toda circunstância de dor, de sofrimento, de incômodo está a serviço de Deus para a manifestação da vontade dEle em nossa vida. Sim, tudo isso que está acontecendo e que muitas das vezes nos afligem, está a serviço de Deus, é servo de Deus. Aquela tempestade era um servo de Deus, para quê? Para manifestar a vontade dEle na vida de Jonas, para manifestar a vontade dEle na vida dos discípulos. E toda a tempestade são sinalizadores de Deus. Se você está fora do propósito, está enfrentando uma tempestade, esse pode ser o alerta de Deus dizendo para você: está na hora de você voltar. Amém? E até os marinheiros tentaram aliviar o peso do barco, jogando as cargas que levavam fora. Mas o maior peso daquele barco não era das cargas que estavam naquele navio, era o pecado de Jonas, a desobediência daquele homem, tornou aquele barco pesado. É tanto que quando ele foi lançado fora, a tempestade se acalmou. Porque a partir do momento em que Jonas decidiu sair do propósito, a vida dele foi só declínio. Ele desceu a Jope, desceu ao porão do navio, desceu ao fundo do mar, desceu à barriga do grande peixe e só não desceu à sepultura porque se arrependeu e buscou no Senhor misericórdia. E o Senhor lhe conferiu misericórdia, levantando-o daquela situação. Queridos, a sinceridade de Jonas foi o que preservou a sua vida. E se hoje você for sincero, o Senhor vai restaurar você, vai te levantar de uma forma que você nunca viu. Coisas que nunca aconteceu na sua vida vai passar a acontecer, mas você precisa confessar ao Senhor. Se a tempestade que você está enfrentando hoje é resultado de uma desobediência, de você estar fazendo o que não deveria, estar onde não deveria, arrependa-se hoje e confesse ao Senhor, porque, querido,
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. Alcance a misericórdia do Senhor sobre a tua vida e seja restaurado. Aleluia. Mas há outra tempestade, a tempestade da obediência. Os discípulos entraram no barco que Jesus colocou, foi na direção que Jesus apontou para cumprir uma missão que Jesus designou. Então tudo aquilo estava conforme a vontade de Jesus. E no meio do caminho sobreveio também uma forte tempestade. Porque, queridos, não é fácil permanecer no caminho da obediência. As tempestades virão. Mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou servindo a Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor, por que que isso está acontecendo? Mesmo estando eu em coração alinhado com a vontade e a palavra do Senhor. Muitas das vezes, querido, as tempestades vêm para nos levar de volta ao propósito. Em outros momentos, a tempestade vem para tentar nos tirar do propósito. Deus quer provar a nossa fé. Deus quer fazer de nós filhos maduros, homens e mulheres, estabelecidos em Deus, enraizados na palavra do Senhor. Não como meninos, levados por ventos de doutrina, mas adultos, que está firme, sabendo quem são, e sabendo ouvir a voz do Senhor, resistindo a todo o ataque do inimigo. Mas de uma forma ou de outra, como já mencionei, nós vamos sofrer com tempestades, por desobediência ou por obediência. Mas Deus sugere que você sofra por fazer o bem. Está escrito em 1 Pedro 3,17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Se é para sofrer, então sofra por fazer a coisa certa. Sofra por praticar a justiça, por fazer a vontade do Senhor. E nós temos vários exemplos de homens e mulheres que sofreram por fazer a coisa certa. Por exemplo, José, o que foi que José fez de mal? Qual a injustiça que ele praticou para ser lançado ao poço através dos seus irmãos? E depois ser vendido? Qual a justiça? Qual a injustiça que ele praticou? O que ele fez para ser preso? Nada. O que Jó fez para merecer aquilo que ele passou? A morte dos seus filhos, a perca dos seus bens e o comprometimento da sua saúde. E o que ele fez para que isso aconteça? O que Daniel fez para ir parar na cova dos leões? O que ele fez? O que Oséias fez? O que Jeremias fez? O que muitos outros fizeram para sofrer tamanha covardia e injustiça? O que Jesus fez para merecer a cruz? Ele pagou por um crime que ele não cometeu, para que a justiça de Deus fosse feita nele. Nenhum desses homens cometeu crimes ou pecados que pudessem justificar todo o sofrimento pelo qual eles passaram. Todavia, nenhum deles passou por todas essas injustiças em vão. Deus não faz um discípulo seu, Deus não faz um filho seu passar por coisas de forma desnecessária. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma forma, uma razão, um objetivo. Deus não se move pelo acaso. Ele se move com objetivo, com um propósito estabelecido. E quem sabe hoje você não entende o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender que a vontade de Deus em te permitir passar pelo que você está passando hoje, vai ser bom. Davi disse lá no Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Tudo tem um propósito.
Isaías 66:9 diz: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor: acaso feche o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta ao seu Deus. As dores de parto vêm, e por que elas vêm? Porque Deus quer gerar algo. Quem sabe as dores, essas pressões que você tem sentido em alguma área da sua vida, quem sabe você diz: não, isso aí é o acaso, isso aí eu estou passando em vão. E você permanece firme no Senhor e na sua palavra, e você diz: não, isso aí é sem propósito. Mas saiba de uma coisa, queridos, o Senhor está se movendo. Ah, mas eu não estou vendo. Sim, Ele está se movendo fora do seu alcance visual. Fora do seu alcance visual. Mas, querido, o Senhor Deus, Ele quer que você permaneça firme na sua palavra, firme em obediência. Satanás até tentou, querido. Até tentou destruir o caráter de Jó. Jó foi um dos maiores exemplos de alguém que passou uma grande tempestade por viver uma vida de obediência. Mas em cada ambiente que Deus experimentava Jó, de dor, de perca, de saúde, na área da saúde, na área financeira, cada ambiente que Deus colocava Jó, ele correspondia com um caráter íntegro, reto e temente ao Senhor. Você pode ver que, embora os ambientes de sofrimento fossem os ambientes no qual Deus colocava Jó, em determinados ambientes, a Bíblia diz que ele continuava íntegro, reto e se desviava dos maus caminhos. Porque o argumento de Satanás era que Jó servia a Deus pelo que Deus dava para ele, pela vida mansa que Deus dava para ele. O argumento de Satanás era esse. Também Jó tem tudo, então como ele não seria fiel ao Senhor? O Senhor o cerca de bens, o Senhor faz tudo por ele. Tira o que ele tem, você vai ver que a base da obediência de Jó não é o amor ao Senhor, mas é porque o Senhor o protege de todas as formas. E Jó foi o maior argumento de Deus de que Satanás estava errado, de que Jó amava ao Senhor. Não era pelo que Deus poderia lhe dar, mas pelo que Deus era. E Deus permitiu todo aquele sofrimento, mas não foi em vão. No final, temos a resposta. No final, Jó entendeu que conhecia a Deus apenas de palavra, mas naquele dia, no final de tudo, ele passou a conhecer o Senhor, de sentir, de experimentar. Experimentai e vede que o Senhor é bom. Deus vai te fazer passar por momentos em que você vai experimentar a bondade dEle, a misericórdia, o amor dEle, o cuidado dEle, para no final você entender que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus se alegra quando a razão do nosso sofrimento é por fazer a coisa certa. Pois é somente nesse caso que Deus pode nos recompensar com vitória. Deus se alegrou em moer Jesus na cruz. Isaías 53 diz que Deus ficou feliz em moer Jesus na cruz. Por quê? Porque depois de moer Jesus na cruz, Ele poderia o exaltar soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Ao nome dEle, todo joelho se dobre, toda boca confesse que Ele é o Senhor. Sim, Deus está permitindo certas situações na sua vida, para depois o nome dEle ser glorificado através de você. Nós não podemos estranhar de forma alguma ou nos surpreender com as perseguições. Elas fazem parte da vida do cristão. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeu. Aleluia. Pastor, eu estou enfrentando uma tempestade por obedecer a Deus, por ser firme e permanecer naquilo que Deus disse. O que é que eu faço? Se segura, meu querido.
persevera. Sim, esse tempo vai passar e Deus vai mudar essa estação em nome de Jesus. Pastor, agora eu estou enfrentando uma tempestade porque eu desobedeci à voz do Senhor. Então se arrependa, confesse e seja restaurado, seja reposicionado pelo poder de Deus. Aleluia. Continue plantando bem, praticando a justiça, ainda que isso lhe custe lágrimas, renúncias, humilhações, ainda que isso lhe custe perseguições, mas no final vai valer a pena. Sabe por quê? Porque a colheita será recalcada, sacudida e transbordante. Muitos nesse lugar estão na eminência de uma grande colheita, a maior colheita da sua vida está prestes a acontecer. Então não estrague tudo, pelo amor de Deus, permaneça firme no Senhor, porque você vai desfrutar da maior colheita da sua história. Fique firme no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Amados, quando você tratou com honra os que te trataram com desonra e com injustiça, ou quando você passou por uma situação vexatória pelo seu posicionamento de obediência à palavra de Deus, ou mesmo quando você honrou aqueles que honram ao Senhor, você expôs a sua carne à vergonha. E para cada uma dessas vergonhas haverá dupla honra no Senhor. Muitos dizem, os humilhados serão exaltados. De forma alguma. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor vos exaltará no tempo oportuno. Eu não preciso que ninguém me humilhe, eu mesmo me humilho diante da potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele nos levantará em exaltação. Aleluia. Como reagir às tempestades quando nós obedecemos a palavra de Deus? Como reagir? Suportando, querido. Mas eu estou sendo injustiçado no meu trabalho, estão me caluniando, estão me defamando, o que que eu faço? Faça como Jesus. Isaías 53, 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Aleluia. Ele permaneceu calado, porque ele confiava no seu Pai, porque ele tinha entregue ao seu Pai a sua vida, a sua história, e tudo o que estava acontecendo fazia parte do propósito de Deus. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, estava sendo preso, Pedro até tentou defender Jesus. Pedro até tentou ir em defesa de Jesus, desembanhando a sua espada. Mas Jesus estava confiando na justiça de Deus. Quantos confiam na justiça de Deus? Sabe que Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quisesse agora, eu falaria com meu pai, ele me enviava 12 legiões. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. E Jesus disse, olha, meu pai me enviaria 12 legiões de anjos e me defenderia agora. Pedro, eu não sou alguém desprezado e incapaz de me defender. Pelo contrário, ele abriu mão da sua glória. Ele tomou forma humana, ele se humilhou. E ele estava ali, aquele que tinha capacidade de, por uma ordem só, destruir e acabar com tudo. Ele permaneceu parado, calado. E suportou tudo. Por quê? Porque fazia parte do plano de Deus. Quem sabe o seu silêncio hoje vai garantir a palavra liberada do céu sobre a terra que vai mudar o quadro da sua história. Mas você quer se defender, eu não vou levar desaforo para casa, pastor, eu vou falar. E quando você fala, Deus se cala, mas quando você se cala e confia na justiça de Deus, Ele libera a palavra, querido. Quando o Senhor fala, é o leão que ruge e todos que temem. O Senhor falando é decreto do céu sobre a sua causa, sobre a sua família, sobre a sua história. Aleluia! Jesus não usou a sua onipotência para se livrar da cruz dele, e Ele não vai usar para livrar você da sua. Suporte. Mesmo tendo capacidade para se defender, Jesus não se defendeu. Querido, nós precisamos agir como Estevão. Aqui foi citado, o pastor Diego falou sobre Estevão. E nós precisamos aprender com aquele mártir, com aquele homem. E quando estava
sendo apedrejado até a morte. Estevão não olhou para os apedrejadores, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E quando você estiver diante de uma situação de pressão, de perseguição, não olhe para aqueles que te perseguem, não olhe para a circunstância que te oprime, te aperta, te esmaga, não olhe para o céu, porque é do céu que vem a resposta, é do céu que vem o socorro, é do céu que vem a capacidade tanto para suportar as perseguições, quanto para perdoar os perseguidores. Vem dele. A capacidade que você precisa vem do Senhor. Agora eu pergunto, o que você diria para o grupo de pessoas que te traíram, que te entregaram para ser assassinado? O que você diria para esse grupo de pessoas que fizeram isso? Que te traíram, que te negaram e que te entregaram para ser morto e assassinado? Jesus disse: Pai seja convosco, meus irmãos. O que você diria para o homem que você sabia que iria te trair, e quando ele se aproxima com um beijo, ele sela algo que você já sabia que iria acontecer? Ah, pastor, eu xingava ele até a 3ª geração. O Senhor chamou de amigo. Sim. Jesus se calou para que a justiça de Deus fosse feita em todos os seus momentos. Em todo momento em que ele precisava. Porque Provérbio 12:16 diz: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Queridos, se você quer a resposta de Deus lá naquele ambiente, onde você está sendo insultado, defamado, perseguido, ignore e entregue ao Senhor. Ele sairá na sua defesa. Ah, mas vai demorar. Não demora. Vai chegar no tempo certo. O tempo certo vai chegar a resposta de Deus. Amém? E para concluir, queridos, eu queria dizer que existem tempestades que o Senhor nos permite enfrentar, para nos reposicionar e nos levar de volta ao propósito dele. Assim como foi na vida de Jonas. São maldições que Deus permite acontecer em nossa vida, para nos ensinar o caminho da obediência. Existem também tempestades que o Senhor nos permite enfrentar, para que nós experimentemos a presença e o poder sobrenatural do Senhor. Para que nós o conheçamos, uma versão de Deus, ou um atributo de Deus que ainda não conhecíamos. É o caso dos discípulos que disseram: quem é esse? Quem é esse que até o mar o obedece? Naquele dia eles conheceram o Jesus de Gênesis 1:1, aquele que criou todas as coisas e a mantém pelo poder da sua palavra. O Criador, eles conheceram através daquela tempestade. E tanto nas situações provocadas por nossas ações e omissões, quanto nas permitidas por Deus para nos provar, tem a finalidade de salvação, edificação e glorificação do nome dele. O que você está passando hoje, ou vai resultar em salvação, em edificação, ou em glorificação do nome dele. É isso que vai acontecer. Deus vai convergir todas as coisas, para que o nome dele seja glorificado. Jonas afundou por rebeldia, Pedro afundou por incredulidade, mas a misericórdia de Deus foi sobre os dois. Amém? Um foi resgatado por um grande peixe, amando de Deus. Outro foi resgatado pelo braço forte do Senhor Jesus. Mas todos cumpriram com êxito a sua missão. Isso significa que ao longo do caminho, nós vamos ser incrédulos, vamos ser rebeldes. Glória a Deus. Muitas das vezes, querido, nós vamos ser rebeldes, vamos ser incrédulos, vamos ser desobedientes, mas o Senhor não vai mudar, Ele é o mesmo. Fique de pé, eu quero orar por você. Os homens mudam,
Os reinos se abalam, mas o Senhor permanece. Ele não muda. Sim, Ele não muda, Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando, eu sei que todos nós estamos enfrentando tempestade, uns por desobedecer, outros por estar em obediência à palavra, mas eu quero dizer uma coisa, querido, que você tenha aprendido algo nessa noite, que você saia daqui carregando essa palavra, essa semente no seu coração, e possa começar a aplicar a sua vida prática, todos os princípios da palavra de Deus que foram liberados nessa noite, e eu tenho certeza que estações vão mudar na sua vida. Eu tenho certeza que algo vai acontecer esses dias. E o Senhor está dizendo, não comprometa o andamento do propósito por uma palavra sem pensar, na hora errada, dita na hora errada, no lugar errado. Você pode comprometer o andamento daquilo que o Senhor está prestes a cumprir na sua vida. Portanto, querido, se não for para falar inspirado pelo Espírito do Senhor, então se cale e deixe Deus agir na sua vida. Se não for para falar algo que o Senhor tenha liberado sobre o seu coração, não deixe as emoções comprometerem o propósito de Deus na sua vida. Não fale movido por emoção, fale movido por inspiração de Deus. Seja o seu coração nessa noite cheio do Espírito Santo, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e se o seu coração estiver cheio do Espírito, as suas palavras serão espírito e vida, será inspirada e será inspiradora para as pessoas ao seu redor. Deixe Deus encher o teu coração nessa noite com a sua palavra, com o seu espírito, com o seu poder, para que Ele te capacite em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa estar fortalecendo todos em Cristo Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite
és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Aleluia. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode orar com essa pessoa que está do teu lado? Ore com essa pessoa que está do teu lado. Diga assim: Deus está nessa tempestade, meu irmão. Ele continua sendo o Senhor. Ele não perdeu o controle de nada. Todo o poder, o domínio, sim, está em suas mãos. Ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. As nuvens são poeira dos seus pés. Chorabacalabassuri micalabashi. Rebia sobia calabashura bacalabashura barabara. Ride calabanabasuri micalabashetera bacalababasu. Ride sobia shete calabanabasuri micalabashira labasu. Rede soco biatoria cade calabasura bacalabasu. Me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Calabasuri me calabachete rabasura És o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Ele te deu autoridade para ordenar sobre os ventos, sobre as tempestades. Você precisa sair daquele lugar de homem de pequena fé para o lugar daquele homem que Jesus restaurou, encheu, curou, deu uma unção e te deu autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a obra do mal.
e te deu autoridade para ordenar aos ventos e às tempestades. Levante-se com autoridade nessa noite. Levante-se com autoridade nessa noite. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona praia e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus Da minha salvação, és o meu dono, minha paixão minha canção e o meu louvor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Senta um pouquinho no seu lugar. Leve a palavra no seu coração. Amém.